A Nova Ordem Mundial. H.G. Wells. Parte 2. Forças disruptivas. E agora permitimos que chegassem as forças disruptivas, que têm reduzido o sonho do final do século XIX de um poderoso mosaico mundial, do pluralismo de estados cada vez mais civilizados, ligados por uma interdependência financeira e econômica cada vez maior. Então permitimos que chegassem as forças disruptivas para completar a incredulidade e forçar cada mente inteligente a precisar elaborar uma nova concepção do mundo que deveríamos ter. É extremamente importante que a natureza dessas forças disruptivas seja claramente compreendida e mantida em mente. Compreendê-las é assegurar as pistas para os problemas atuais do mundo. Esclarecer-se delas, mesmo por um momento, é perder contato com a realidade essencial e afastar-se por questões menores. O primeiro grupo dessas forças é o que as pessoas costumam chamar de abolição da distância e mudança de escala nas operações humanas. Esta abolição da distância começou há bem mais de um século atrás e seus efeitos anteriores não eram disruptivos ao todo. Ela uniu e entrançou os Estados Unidos da América, espalhando-se por distâncias que, de outra forma, poderiam ter esticado sua solidariedade até o ponto de ruptura. E ela permitiu que o Império Britânico se alastrasse, mantendo contato em todo o planeta. A influência disruptiva da abolição da distância apareceu somente mais tarde. Sejamos claros sobre seu significado essencial. Ao que parece, por intermináveis séculos, o meio de locomoção mais rápido tinha sido o cavalo na estrada, o homem correndo, a galé e o barco à vela, dependente das condições do tempo. Havia o holandês fazendo um show sobre os patins em seus canais, mas que foi uma exceção de alta velocidade e não uma regra geral. A vida política, social e imaginativa do homem por todos esses séculos foi adaptada a essas condições limitantes. Elas determinavam as distâncias a que os bens comercializáveis tinham viabilidade de ser enviados, os limites aos quais os governantes podiam enviar suas ordens e seus soldados, os limites onde receber as notícias e, de fato, toda a escala de vida. Poderia haver bem pouco sentimento verdadeiro de comunidade, além do perímetro de relações mais frequentes. Portanto, a vida humana caiu, naturalmente, em áreas determinadas pela interação entre essas limitações e tais obstáculos naturais, como mares e montanhas. Certos países como França, Inglaterra, Egito e Japão apareceram e reapareceram na história como as coisas naturais e necessárias. E embora tenha havido esforços políticos tão grandes como os do Império Romano, nunca obtiveram uma unidade duradoura. O Império Romano manteve-se unido como papel molhado. Estava sempre caindo aos pedaços. Os impérios mais antigos, além de seus núcleos nacionais, eram meros poderes precatórios de tributo. O que eu já chamei de miscelânea mundial das grandes e pequenas potências foi, portanto, sob as antigas condições de cavalo a pé e de navio-vela. Uma questão de necessidade natural quase tanto quanto o tamanho das árvores e animais. Dentro de um século, tudo isso mudou e ainda temos que encarar o que essa mudança significa para nós. Primeiro veio o vapor, o trem a vapor, o navio a vapor, e então, num acelerado crescimento, vieram o motor de combustão interna, a tração elétrica, o automóvel, o barco a motor, o avião, a transmissão de energia das usinas elétricas, o telefone, o rádio. Sinto-me orgulhoso em citar esta história bem conhecida. Cito então em ordem para reforçar a afirmação de que todas as áreas que foram as mais convenientes e eficientes para os velhos tempos tradicionais de vida tornaram-se cada vez mais inconvenientes, fechadas e estreitas para as novas necessidades.
Isto se aplicou a todo tipo de área administrativa, desde os municípios e distritos urbanos, desde o âmbito de empresas distribuidoras e até aos estados soberanos. Estes eram, e na maior parte ainda são, muito pequenos e muito próximos uns dos outros para as novas exigências. Em todo traçado social, este apertar-se e espremer-se juntos é uma inconveniência. Mas quando se trata de áreas de estados soberanos, torna-se impossivelmente perigoso. Torna-se uma coisa intolerável. A vida humana não pode continuar com os capitais da maioria dos países civilizados do mundo ao alcance de uma hora de bombardeio das suas fronteiras, atrás das quais ataques podem ser preparados e artefatos secretos feitos sem qualquer forma de controle. Apesar disso, ainda estamos tolerantes e leais às programações que procuram manter este estado de coisas e tratá-lo como se nada mais fosse possível. A presente guerra, a favor e contra Hitler, Stalin e o Sr. Chamberlain, e assim por diante, nem sequer toca no problema essencial da abolição da distância. Pode realmente destruir tudo e ainda não resolver nada. Se alguém pudesse eliminar todas as questões do presente conflito, deveríamos ainda ser confrontados com o enigma essencial, que é a abolição das fronteiras da maioria dos estados soberanos existentes e sua fusão em alguma paz maior. Temos que fazer isso se alguma vida humana suportável for prosseguir. Tratados e garantias mútuas não são suficientes. Certamente aprendemos o bastante sobre o valor dos tratados durante o último meio século para perceber isto. Temos que, só por causa da abolição da distância, reunir os litígios humanos, juntos, sob um controle comum de prevenção da guerra. Entretanto, esta abolição da distância é apenas um aspecto mais vívido da mudança nas condições da vida humana, entrelaçada com o que é uma mudança geral de escala nas operações humanas. Os últimos 100 anos têm sido uma época de invenção e descoberta para além das conquistas dos 3 milênios anteriores. Em um livro que publiquei há 8 anos, O Trabalho, a Riqueza e Felicidade da Humanidade, tentei resumir a conquista do poder e das substâncias que ainda está acontecendo. Há mais energia gasta em uma cidade moderna, como Birmingham, por um dia, do que precisamos para manter toda a Inglaterra elisabetiana funcionando por um ano. Há mais energia destrutiva em um único tanque do que a que bastou para o exército de William I na conquista da Inglaterra. O homem agora é capaz de produzir ou destruir numa escala além da maior comparação com que ele pôde antes que esta tempestade de invenções começasse. E a consequência é o constante e mais distante afastamento da vida social ordenada dos nossos tataravós. Nenhum comércio, nenhuma profissão está isenta. As velhas rotinas e classificações sociais têm sido, como dizem as pessoas, um bobo nocauteado. Não há nenhum tipo de ocupação, seja pesca, agricultura, trabalho têxtil, trabalhos em metal, mineração, que não sofra de reajuste constante aos novos métodos e recursos. Nossas tradições de comércio e distribuição cambaleiam após essas mudanças. Qualificadas profissões desaparecem na liquefação geral. As novas organizações de poder estão destruindo as florestas do mundo em velocidade desenfreada, arando grandes áreas de pastagens e desertos, exaurindo os recursos minerais, matando baleias, focas e uma infinidade de espécies raras e bonitas, destruindo a moralidade de todos os tipos sociais e devastando o planeta. As instituições de apropriação privada de terras e recursos naturais em geral, e empresas privadas visando lucro, que produziam uma vida social razoavelmente tolerável, estável e civilizada para todos na Europa, na América e no Oriente, exceto os mais empobrecidos. Há alguns séculos têm sido expandidas para uma monstruosidade destrutiva pelas novas oportunidades.
O resignado e bem-sucedido empreendedor do passado, mordiscando, ampliado e equipado agora com as enormes garras e dentes que a mudança de escala lhe proporcionou, despedaçou a velha ordem econômica aos farrapos. Independentemente da guerra, nosso planeta está sendo desperdiçado e desorganizado. O processo ainda continua, sem qualquer controle geral, monstruosamente mais destrutivo, mesmo do que os terrores, constantemente aprimorados, da guerra moderna. Agora é preciso deixar claro que essas duas coisas, a manifesta necessidade de algum controle coletivo do mundo para eliminar a guerra, e a necessidade, geralmente menos admitida, de um controle coletivo da vida econômica e biológica da humanidade, são aspectos de um mesmo processo. Das duas, a desorganização da vida cotidiana, que está acontecendo, com guerra ou sem guerra, é a mais grave e menos reversível. Ambas surgem da abolição da distância e da mudança de escala, afetam e modificam umas às outras, a menos que seu paralelismo e interdependência sejam reconhecidas, quaisquer projetos para a Federação Mundial, ou alguma coisa do tipo está inevitavelmente condenado à frustração. Foi onde a Liga das Nações se dissolveu completamente. Foi dentro da lei, foi político. E isto foi elaborado por um ex-professor de história antiga, assistido por alguns políticos. Isto ignorou a vasta desorganização da vida humana, que estava ocorrendo por meio das revoluções tecnológicas, dos grandes negócios e das finanças modernas, da qual a própria Grande Guerra foi pouco mais do que um subproduto. Foi feito como se nada desse tipo estivesse ocorrendo. Esta tempestade de guerra que está desabando sobre nós agora devido à contínua fragmentação do governo humano num mosaico de estados soberanos é apenas um aspecto da necessidade geral de uma consolidação racional dos assuntos humanos. O Estado soberano independente, com sua perpétua ameaça de guerra, armado com os recursos da espantosa mecânica moderna, é apenas o aspecto mais flagrante e aterrador dessa falta de um controle geral coerente que faz das organizações empresariais privadas combinações socialmente destrutivas. Nós ainda deveríamos estar à mercê dos Napoleões do comércio e dos Átilas das finanças, se não houvesse uma arma ou um navio de guerra, um tanque ou um uniforme militar no mundo. Ainda seríamos vendidos e desapossados. A federação política, temos que perceber, sem uma coletivização da economia de concorrência, está obrigada a falhar. A tarefa do pacificador que realmente deseja a paz num mundo novo envolve não somente uma revolução política, mas uma profunda revolução social, mais profunda ainda que a revolução tentada pelos comunistas na Rússia. A Revolução Russa não fracassou por seu extremismo, mas pela impaciência, violência e intolerância de seu início, através da falta de previsão e da insuficiência intelectual. A Revolução Cosmopolita para um coletivismo mundial, que é a única alternativa ao caos e à degeneração anteriores da humanidade, tem que ir muito além da Revolução Russa. Tem que ser mais completa e melhor concebida, e sua realização exige um impulso muito mais heróico e firme. Não tem nenhum propósito útil fechar os nossos olhos para a magnitude e complexidade da tarefa de construir a paz no mundo. Estes são fatores básicos do caso. Luta de classes. Agora aqui é necessário fazer uma distinção, que é muito frequentemente ignorada. A coletivização significa o manuseio dos assuntos comuns da humanidade por um controle comum responsável por toda a comunidade. Significa a supressão do vá como quiser em assuntos sociais e econômicos, tanto quanto em casos internacionais.
significa a abolição franca da busca por lucros e por cada dispositivo pelo qual os seres humanos se esforçam para ser parasitas de seu próximo. É a realização prática da fraternidade do homem através de um controle comum. Significa tudo isso e nada mais que isso. A necessária natureza desse controle, a maneira de alcançá-lo e mantê-lo ainda precisam ser discutidas. As primeiras formas de socialismo foram tentativas de pensar diferente e testar sistemas coletivistas. Mas, com o advento do marxismo, a ideia maior de coletivismo tornou-se enredada com uma menor: o conflito perpétuo de pessoas em qualquer sistema social, não regulamentado para obter o melhor um do outro. Ao longo dos tempos, isso tem continuado. Os ricos, os poderosos em geral, os mais inteligentes e gananciosos saíram com as coisas e fizeram suar, oprimiram, escravizaram, compraram e frustraram os menos inteligentes, os menos acossados e os negligentes. Os que têm as coisas em cada geração sempre obtiveram o melhor dos que não têm, e estes sempre se ressentiram das privações de sua desvantagem. Assim é, e tem sido sempre, no mundo sem coletivização. O grito amargo do homem expropriado ecoa ao longo dos séculos do Antigo Egito e dos profetas hebreus, denunciando aqueles que moem os rostos dos pobres. Às vezes, os desprovidos de recursos têm sido tão incultos, tão impotentemente distribuídos entre os seus companheiros, mais bem-sucedidos, que eles têm sido incapazes de perturbação social. Mas sempre que tais desenvolvimentos, como a de plantação, trabalho de fábrica, a acumulação de homens em cidades portuárias, o desmantelamento dos exércitos, a fome e assim por diante, sempre que se reuniram massas de homens da mesma situação de desvantagem, seus ressentimentos individuais fluíram juntos e se tornaram um ressentimento comum. As misérias subjacentes à sociedade humana foram reveladas. Os que têm as coisas se viram atacados por revoltas vingativas e ressentidas. Notemos que essas revoltas dos desprovidos ao longo dos séculos às vezes têm sido muito destrutivas, mas que invariavelmente têm falhado em construir qualquer mudança fundamental nessa velha história de conseguir e não conseguir levar vantagem. Às vezes os desprovidos têm assustado, ou, de outra forma, induzido os abastados a um comportamento mais decente. A miúde, os desprovidos têm encontrado um campeão que monta no poder sobre suas desgraças. Em seguida, os empilhamentos ou os castelos foram queimados. Os aristocratas foram guilhotinados e suas cabeças levaram cortes exemplares. Tais tempestades passaram, e quando passaram, lá para todos os propósitos práticos, foi a ordem velha retornando outra vez. Novas pessoas, mas as mesmas desigualdades. Retornando inevitavelmente com apenas ligeiras variações na aparência e palavreado sobre a condição de uma nova ordem social, não coletiva. O ponto a se notar é que, na competição não planejada da vida humana através dos séculos da época de cavalo e pé, esses surtos incessantemente recorrentes dos perdedores contra os vencedores nunca tinham produzido uma só vez qualquer melhoria permanente do destino comum, nem alterado muito as características da comunidade humana. Nenhuma vez. Os desprovidos nunca produziram a inteligência e a habilidade, e os abastados nunca produziram a consciência para fazer uma alteração permanente das regras do jogo. Revoltas de escravos, revoltas de camponeses, revoltas do proletariado sempre foram ataques de raiva, febres sociais agudas que passaram. O fato que resta é que a história não produz razão para supor que os desprovidos, considerados como um todo, disponham de quaisquer reservas acessíveis de gerenciamento e capacidade administrativa, ou vocação desinteressada, superiores às das classes mais bem-sucedidas. Moralmente e intelectualmente, não há razão para os avaliar melhor. Muitas pessoas potencialmente capazes podem perder educação e oportunidade. Elas podem não ser
congenitamente inferiores, no entanto, são mantidas aleijadas, incapacitadas e subjugadas. Elas são deterioradas. Assaz pessoas especialmente talentosas podem falhar em fazer o bem num mundo aos empurrões, competitivo e aquisitivo, e assim cair na pobreza e nos modos de viver confusos e limitados da comunidade, mas também são exceções. A ideia de um proletariado sensato, pronto para assumir o controle das coisas, é um sonho. À medida que a ideia coletivista foi desenvolvida fora das propositações originais do socialismo, os pensadores mais lúcidos têm posto esta antiga amargura dos abastados e dos desprovidos à parte, no seu devido lugar, como o trecho mais angustiante, porém ainda apenas como parte do vasto desperdício de recursos humanos em que sua exploração desordenada implicava. À luz dos acontecimentos atuais, eles perceberam cada vez mais claramente que a necessidade e a possibilidade de deter esse desperdício por meio de uma ampla coletivização mundial está se tornando cada vez mais possível e ao mesmo tempo imperativa. Eles não tiveram ilusões sobre a educação e libertação que são necessárias para conquistar esse objetivo. Eles foram movidos menos por impulsos morais e piedade sentimental e assim por diante. Motivos admiráveis, mas fúteis. Foram movidos mais pela intensa irritação intelectual de viver num sistema tolo e destrutivo. Eles são revolucionários, não porque o modo de vida atual seja um modo de vida duro e tirânico, mas porque ele é exasperadamente estúpido. Porém, empurrando o movimento socialista para a coletivização e sua pesquisa para alguma organização diretiva competente dos assuntos do mundo, vem a desajeitada iniciativa do marxismo com seu dogma de luta de classes, o qual tem feito mais para desviar e esterilizar a boa vontade humana do que qualquer outra concepção errada da realidade que já tenha prejudicado o esforço humano. Marx viu o mundo a partir de um estudo e através dos nevoeiros de uma vasta ambição. Ele nadou na corrente das ideologias de seu tempo e assim compartilhou a direção socialista prevalecente em direção à coletivização. Porém, enquanto seus contemporâneos de espírito sério estavam estudando meios e fins, ele saltou de uma compreensão muito imperfeita do movimento sindical britânico para as generalizações mais selvagens sobre o processo social. Ele inventou e antagonizou dois fantasmas. Um era o sistema capitalista, o outro o trabalhador. Nunca houve nada na Terra que pudesse ser propriamente chamado de sistema capitalista. O que estava acontecendo com seu mundo era manifestamente sua total falta de sistema. O que os socialistas estavam sentindo para o seu caminho era a descoberta e estabelecimento de um sistema mundial. Os abastados de início de nosso período foram e são um fantástico mosaico de pessoas, herdando ou conquistando seu poder e influência pelos mais diversos dos cruzamentos de solidariedade social, mesmo os de uma aristocracia feudal ou uma casta indiana. Contudo, Marx, olhando mais para sua consciência interior do que para qualquer realidade concreta, desenvolveu esse sistema monstro sob sua direita. Depois, mais do que contra ele, ainda olhando fixamente para o vazio, ele descobriu, à sua esquerda, os proletários sendo constantemente expropriados e se tornando conscientes de ser uma classe. Eles eram tão infinitamente variados, na realidade, quanto as pessoas no topo da corrida. Na realidade, mas não na mente do vidente comunista. Lá se consolidaram rapidamente. Assim, enquanto os outros homens trabalhavam nesse gigantesco problema de coletivização, Marx encontrou sua receita quase infantilmente simples. Tudo que você tinha a fazer era dizer aos trabalhadores que eles estavam sendo roubados e escravizados por este perverso sistema capitalista inventado pela burguesia. Eles precisam apenas unir-se. Eles não tinham nada a perder, a não ser as suas correntes.
O perverso sistema capitalista estava para ser derrubado com um certo extermínio vingativo de capitalistas em geral e da burguesia em particular, e um milênio se sucederia sob um controle puramente de trabalhadores, que Lenin, mais tarde, cristalizaria em uma frase do mistério suprateológico, abre aspas, a ditadura do proletariado, fecha aspas. Os proletários não precisam aprender nada, nem planejar nada. Eles estavam certos e eram bons por natureza. Precisavam apenas assumir o controle. As infinitamente diversas invejas, ódios e ressentimentos dos desprovidos estavam para se fundir em um poderoso impulso criativo. Toda virtude residia neles e todo o mal naqueles que os tinham ultrapassado. Uma coisa boa que havia nessa nova doutrina de luta de classes é que ela inculcou uma fraternidade muito necessária entre os trabalhadores, mas que foi balanceada pela organização do ódio de classe. Assim, a grande propaganda da luta de classes, com essas monstruosas falsificações de fato manifestas, saiu adiante. A coletivização não seria tão organizada quanto magicamente ela parece se o pesadelo do capitalismo e todas aquelas pessoas irritantemente bem afortunadas fossem levadas para longe da grande alma proletária. Marx foi um homem incompetente e em matéria de dinheiro e muito incomodado por dívidas a comerciantes. Marx foi um homem incompetente em matéria de dinheiro e muito incomodado por dívidas a comerciantes. Além do mais, ele adorava pretensões absurdas para a aristocracia. A consequência foi que ele fantasiou sobre a vida encantadora da Idade Média como se ele fosse um outro Belloc e concentrou sua animosidade sobre a burguesia, a qual ele responsabilizou por todas essas grandes forças disruptivas da sociedade humana que temos considerado. Lord Bacon, o Marquês de Worcester, Charles II e a Royal Society, pessoas como Cavendish, Joule e Watt, por exemplo, todos se tornaram burgueses em sua imaginação inflamada. Durante seu reinado de apenas um século, escreveu no Manifesto Comunista, a burguesia criou, palavras de Marx, abre aspas, a burguesia criou forças de produção mais poderosas e mais estupendas do que todas as gerações precedentes juntas. Que gerações anteriores tiveram a mais remota ideia de que tais forças produtivas dormiam nas entranhas do trabalho associado? Fecha aspas. As entranhas do trabalho associado. Brincadeira. Que frase. A Revolução Industrial, que foi consequentemente a Revolução Mecânica, é tratada como causa dela. Os fatos poderiam ser confundidos mais completamente? E de novo, abre aspas, o sistema burguês não é mais capaz de consumir a abundância de riqueza que cria. Como a burguesia supera essas crises? Por um lado, pela aniquilação compulsória de uma quantidade das forças produtivas. Por outro, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais completa dos antigos. Com que resultados? Os resultados são, fecha aspas, né? Os resultados são que o caminho é a pavimentação para crises mais abrangentes e mais devastadoras e que a capacidade de evitar tais crises é diminuída. As armas. Armas como aquele cavaleiro sedentário, em sua vasta barba, adorava imagens militares, com as quais a burguesia derrubou o feudalismo. Estão agora sendo apontadas contra a própria burguesia. Mas a burguesia não só forjou as armas que irão matá-la, também engendrou os homens que usarão essas armas, os trabalhadores modernos, os proletários. E aqui estão eles, martelo e foice na mão, o peito estufado para fora, orgulhosos, esplendorosos, comandando o manifesto.
Mas vá e procure por eles, você mesmo nas ruas. Vá e olhe para eles na Rússia. Mesmo para 1848, isso não é uma análise social inteligente. É o derramamento de um homem com um B em seu chapéu contra a odiada burguesia. Um homem com uma certa visão sem crítica de seu próprio preconceito subconsciente, mas astuto o suficiente para perceber com grande força direcionada é o ódio e o complexo de inferioridade. Astuto o suficiente para usar o ódio e amargo o suficiente para odiar. Que alguém leia sobre o Manifesto Comunista e considere quem poderia ter compartilhado o ódio ou até ter conseguido todo ele se Marx não tivesse sido filho de um rabino. Leia Judeus para a burguesia e o Manifesto é puro ensino nazista da safra de 1933 a 38. Desmistificado seu núcleo desta maneira, a falsidade primária da teoria marxista é evidente. Entretanto, é uma das estranhas fraquezas... Perdão. De novo. Desmistificado de seu núcleo desta maneira, a falsidade primária da teoria marxista é evidente. Entretanto, é uma das estranhas fraquezas comuns da mente humana ser a crítica de suposições primárias e sufocar qualquer investigação sobre a sua solidez na elaboração secundária, nos tecnicismos e fórmulas convencionais. A maioria de nossos sistemas de crença repousa em fundações podres e, geralmente, essas fundações são tornadas sagradas para preservá-los do ataque. Eles se tornam dogmas em uma espécie de santo dos santos. É chocantemente grosseiro dizer, mas isso é absurdo. Os defensores de todas as religiões dogmáticas voam de raiva e indignação quando alguém fala sobre o absurdo de seus fundamentos, especialmente se alguém ridiculariza. Isso é blasfêmia. Essa esquiva de crítica fundamental é um dos grandiosos perigos para qualquer entendimento humano geral. O marxismo não é a exceção à tendência universal. O sistema capitalista tem que ser um sistema real. A burguesia é uma conspiração organizada contra os trabalhadores. E todo conflito humano, em todo lugar, tem que ser um aspecto da luta de classes. Ou então, eles não podem falar com você. Eles não vão ouvir você. Nenhuma vez houve uma tentativa de responder às coisas simples que eu venho dizendo sobre eles por um terço de século. Alguma coisa que não está em sua linguagem escorre fora de suas mentes como água para fora das costas de um pato. Até Lenin, de longe, a mente mais perspicaz da história comunista, não escapou dessa armadilha, e quando conversei com ele em Moscou, em 1920, ele parecia bastante incapaz de perceber que o conflito violento, acontecendo na Irlanda, entre os nacionalistas católicos e a guarnição protestante, não era sua insurreição sagrada do proletariado em plena explosão. Hoje em dia, há um extenso número de escritores, e entre eles há homens de ciência que deveriam pensar melhor, mas estão elaborando solenemente uma pseudo-filosofia da ciência e da sociedade sobre as fundações profundamente enterradas, no entanto, inteiramente absurdas, colocadas por Marx. Mês a mês, o industrioso Clube do Livro de Esquerda derrama um novo volume sobre as mentes de seus devotos para sustentar seus hábitos mentais e os conservar contra a influência séptica da literatura heterodoxa. Um sarau de index de livros proibidos, sem dúvida seguirá. Professores ilustres com deleite solene em suas próprias engenhosidades notáveis lecionam e discursam e até mesmo produzem volumes de visão séria sobre a superioridade da física marxista e da pesquisa marxista para as atividades da mente humana que deixaram de ser estigmatizadas. Alguém tenta não ser rude com eles, mas é difícil acreditar que eles não estão deliberadamente se fazendo de bestas com seus cérebros. Ou eles têm uma sensação de que o comunismo revolucionário está à frente
e eles estão fazendo o seu melhor para racionalizá-lo com um olho naqueles dias vermelhos por vir. Veja Pensamentos Perigosos de Hogben. Aqui eu não posso procurar em algum detalhe a história da ascensão e corrupção do marxismo na Rússia. Ela confirma em todos os aspectos a minha argumentação que a ideia de luta de classes é uma confusão. É uma perversão da condução do mundo em direção a um coletivismo mundial. Uma doença devastadora do socialismo cosmopolita. Ela tem seguido em seu esboço geral a história comum de cada revolta dos desprovidos, desde que a história começou. A Rússia nas sombras exibia uma imensa ineficiência e mergulhava lentamente na Rússia das trevas. Sua galáxia de capatazes incompetentes, gerentes, organizadores e assim por diante, desenvolveu o mais complicado sistema de autoproteção contra a crítica. Eles se sabotaram uns aos outros e intrigaram-se uns contra os outros. Você pode ler a quintessência da coisa nas pequenas páginas da corrida do ouro soviética. E como em todas as outras revoltas dos desprovidos, desde o início da história, o culto do herói tomou posse das massas insurgentes. O inevitável campeão apareceu. Eles escapam do czar e em 20 anos eles estão adorando Stalin, originalmente um revolucionário bastante honesto, ambicioso e não original, levado à crueldade e autodefensiva e inflado pela lisonja à sua atual autocracia, quase divina. O ciclo se completa e vemos que, como qualquer outra revolução meramente insurrecional, nada foi mudado. Um grande número de pessoas foi liquidado e muitas outras a substituíram, e a Rússia parece voltar ao ponto em que começou, a um absolutismo patriótico de eficiência duvidosa e objetivos vagos e incalculáveis. Creio que Stalin é honesto e benevolente na intenção. Ele acredita em coletivismo de forma simples e clara. Ele ainda está sob a impressão de que está fazendo uma coisa boa da Rússia e dos países dentro de sua esfera de influência. E está, autojustificadamente, impaciente com a crítica ou a oposição. Seu sucessor pode não ter o mesmo desinteresse. Porém, tenho escrito o suficiente para deixar claro o porquê temos de dissociar totalmente em nossas mentes a coletivização e a luta de classes. Não desperdicemos mais tempo no espetáculo do marxismo, colocando a carroça na frente do cavalo e amarrando a si próprio com os arreios. Temos que pôr toda esta distorção proletária do caso fora de nossas mentes e recomeçar sobre o problema de como realizar as novas e inéditas possibilidades de coletivização mundial que se tem aberto sobre o mundo nos últimos 100 anos. Essa é uma nova história. Uma história totalmente diferente. Nós, seres humanos, estamos diante de forças gigantescas que destruirão nossa espécie completamente ou a elevarão a um nível sem precedentes de poder e bem-estar. Essas forças têm que ser controladas ou seremos aniquilados. Porém, completamente controladas, elas podem abolir a escravidão, pelo único meio seguro de ir tomando essas coisas desnecessárias. O comunismo de luta de classes tem sua oportunidade de realizar tudo isso e tem falhado em fazer o bem. Até aqui, ele tem apenas substituído uma Rússia autocrática por outra. A Rússia, como todo o resto do mundo, ainda está diante do problema do governo competente de um sistema coletivo. Ela não o tem resolvido. A ditadura do proletariado tem falhado conosco. Temos que buscar possibilidades de controle em outras direções. Será que elas serão encontradas? Nota: um amigável conselheiro, lendo a passagem da página 47, protesta contra os úteros do trabalho associado, como uma tradução errada do alemão original do manifesto. Eu o tirei da tradução do professor Irendranath Mukherjee em um jornal de estudantes indianos.
o Sri Harsha, que aconteceu de estar na minha mesa. Entretanto, meu conselheiro sugere Lily J. Aitken e Frank C. Budgen em uma publicação da Glasgow Socialist Labour Press, que o traduz como o colo do trabalho social, que é mais refinado, porém puro absurdo. A palavra alemão é Schoss, e em seu sentido mais amplo significa todo o aparelho reprodutivo materno, do peito aos joelhos, e aqui definitivamente todo o útero. A tradução francesa dá sein, que à primeira vista parece levar gentileza a um nível ainda mais elevado. Mas como você pode dizer em francês que uma futura mamãe carrega seu filho em seu sein? Acho que o professor Mukherjee tem razão. Milhares de reverentes jovens comunistas devem ter lido aquele colo sem observar seu absurdo. Marx está tentando estabelecer que o aumento da eficiência produtiva se deveu à associação nas fábricas. Uma frase melhor para expressar sua intenção, birrenta, teria sido as operações coordenadas de trabalhadores reunidos em fábricas. Fim da nota. Obrigado por ouvir. Continuamos no próximo capítulo. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nos apoie com seu Pix. Até mais.